Graça e paz, Talmidim. Eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje queremos falar sobre princípios inegociáveis de uma igreja verdadeira. Existem 5 pilares que nós conhecemos como 5 solas. São os 5 fundamentos da reforma protestante. Esses 5 pilares identificarão se a igreja é verdadeira ou não. Os reformadores diriam que uma igreja verdadeira, primeiro, ela tem que pregar com fidelidade as Escrituras, a palavra de Deus. Segundo, administrar com sabedoria os sacramentos ou as ordenanças, Santa Ceia e batismo. E terceiro, a igreja verdadeira precisa exercer a disciplina com amor. Então vejamos os 5 fundamentos, os 5 solas que faz uma igreja verdadeira, 5 princípios. Primeiro, o princípio da sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. Uma igreja verdadeira, ela está pautada, fundamentada, calcionada nas Escrituras. As Escrituras são a normativa de fé. As Escrituras são a regra, as Escrituras são o padrão. Elas não estão aquém e nem além das Escrituras. Para isso eu quero ler o que disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Note bem o que diz o texto sagrado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Note que Paulo está dizendo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui nós encontramos o conceito bibliológico, teológico da inspiração plenária verbal. O único conceito ortodoxo dos 4 conceitos de inspiração. Toda a Escritura, aqui temos a plenária. E a Escritura, nós temos a autoridade. A Escritura somente é normativa de doutrina. Só a Escritura é respaldo doutrinário. É divinamente inspirada. Aqui nós encontramos 2 palavras gregas. Divinamente, theos, inspirada, pneutons. Divinamente inspirada, theos pneutos. No original, literalmente, theos pneutos quer dizer Deus soprando dentro dos autores. Pneutos dá origem à palavra sopro, fôlego, espírito, pneuma, que vem da raiz hebraica ruar, que é fôlego. Quando os escritores sagrados estavam escrevendo o texto sagrado, Deus veio e respirou o texto sobrenaturalmente dentro deles. Portanto, o texto é sagrado, é inspirado, portanto, só ele deve ser fundamento para a minha fé. Por isso, Paulo, após dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele vai dizer que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que foge da Escritura, o que é extrabíblico ou antibíblico, não é proveitoso para trazer ensinamento doutrinário, não pode redarguir, não pode corrigir, não pode instruir em justiça, não pode tornar o homem perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A igreja que foge das Escrituras, ela perdeu o padrão de igreja bíblica. O segundo princípio inegociável para a igreja verdadeira, o segundo solo é sola fide, ou seja, somente a fé. A igreja verdadeira prega que a salvação não depende de mérito humano, mas somente da fé. E aí nós encontramos Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio. E isto não vem de vós, a graça e a salvação. E a própria fé, que não é meritória, mas parte do homem, ela é despertada pela graça preveniente de Deus. Aí Paulo continua, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se eu fosse salvo por minha bondade, por minhas obras, eu me gloriaria nisso. Mas Paulo diz, não vem das obras
para que ninguém se glorie. E o profeta disse que as nossas melhores obras de justiça são como trapos da imundícia. No original, trapo de imundícia, as mulheres que os panos que as mulheres usavam no seu período menstrual. Assim são as nossas obras diante de Deus. Portanto, precisamos crer em Cristo, somente a fé. Outro princípio inegociável é o solos Cristo, somente Cristo. Quando a igreja está exaltando o nome de um homem, colocando o próprio padrão da própria igreja, uma regra da igreja, ou colocando uma pessoa acima de Cristo, essa igreja não está pautada no fundamento verdadeiro. Porque a Bíblia diz em Atos 4:12, nem outro a salvação, porque nem outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, só em Cristo há salvação. A igreja verdadeira, o fundamento dela é Cristo, porque foi ele quem disse, edificarei a minha igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Portanto, se o nome de um santo, ou de um apóstolo, ou de quem quer que seja, esteja aparecendo mais do que o nome de Cristo, essa igreja não está fundamentada na verdade. O quarto princípio inegociável de uma igreja verdadeira é sola gratia, somente a graça. A salvação é por meio da fé através da graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus e a salvação é somente pela graça. Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E finalmente, o quinto princípio é o solo de glórias, glória somente a Deus. A igreja verdadeira é aquela igreja que é doxológica, ou seja, que traz glória para Deus, que glorifica a Deus através da adoração, onde Deus é glorificado. Eu termino com Romanos capítulo 11, versos 33, 34, 35 e 36, que dizem assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Preste bem atenção, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A igreja verdadeira é aquela onde a glória é oferecida somente a Deus. Esses, pois, são 5 princípios inegociáveis para uma igreja verdadeira. Se você me perguntar qual a igreja que eu devo procurar, pastor, a igreja que está perto da minha casa, não. Muitas vezes a igreja que está perto da sua casa não tem somente a Bíblia como princípio de regra de fé e prática, não crer que a salvação é pela fé em Cristo, não crer que a salvação é pela graça, Cristo não é glorificado nessa igreja e Deus não recebe glória nessa igreja. Então, ir para uma igreja onde esses 5 princípios não são basilares é como comer em uma lata de lixo só porque está próxima da sua casa. Procure uma igreja que, mesmo que esteja distante de sua casa, mas uma igreja que esteja perto da Bíblia, onde os 5 solas, os 5 princípios inegociáveis de uma igreja verdadeira estejam sendo vivenciados.